Saudações, sou Vinícius Loinerte, professor de Nati Yoga, e estou aqui para a gente conversar um pouquinho nessa live, né? Começar a fazer algumas lives, e já para comentar algumas coisas sobre asana, né? Acabamos de fazer uma aula deliciosa agora de manhã, né? Uma aula mais tranquila, mais para relaxamento, mas também com bastante vibração. E quero responder, né, algumas perguntas que foram feitas, né, por alunos, e também comentar alguma coisa sobre asana, né? Então, primeiramente, né, vamos começar nessa parte sobre equilíbrio, né? Foi perguntado para mim, né, sobre um asana em específico, que é o Talasana, que é aquele asana em que você deixa os pés um pouquinho afastados, você estica os braços lá para o alto, e daí você fica na ponta dos pés em equilíbrio. Sobre qual que é a maneira certa de você posicionar o pé, qual que é a maneira certa de você focar a atenção, né, se é no dedão do pé e tudo mais, né? A questão é o seguinte, não há uma resposta certa e simples para isso. Atualmente, existe uma tendência muito grande, né, especialmente devido a algumas linhas de yoga que são bastante expressivas, como a Iyengar, de você focar muito nessa questão postural, no alinhamento correto, na exatidão de como você coloca um pé, né? Então, por exemplo, né, que daí nesse caso talvez seria você focar no dedão do pé, ou então espalhar bem os dedos do pé e tudo mais, né? É uma possibilidade, só que é uma possibilidade limitada, né? Em toda a expressividade, tudo aquilo que o asana pode lhe oferecer. Então, quando a ideia é você deixar o foco no pé desta maneira, é uma forma de você estar executando corretamente, mas não é a única, porque entra uma questão aí. Cada pessoa tem uma formação diferente, tem uma constituição diferente. E, de acordo com a Constituição, se é homem, mulher, se é gordo, magro, se é alto, baixo, né? A forma do pé. Então, isso pode influenciar. Tem gente que tem um pé mais curvo, tem gente que tem um pé mais chato, né? Depende muito do condicionamento, né? De como está o alinhamento dos quadris, da coluna. Então, tudo isso influencia muito. Então, para você ter o equilíbrio legal, às vezes acaba precisando ser diferente, né? Essa maneira, né? Então, às vezes você não precisa espalhar bem os dedos, né? Às vezes você não precisa focar bem no dedão. Isso varia bastante. E se você se colocar, né, nessa obrigação de fazer conforme aquele script dessas linhas de yoga, às vezes você vai estar, de uma certa maneira, se agredindo, que vai contra, né, até o princípio do ahimsa do yoga. Então, varia muito de pessoa para pessoa isso daí, né? E esse é um aspecto. Agora tem outro aspecto, agora indo especificamente, né, nessa abordagem de yoga que a gente trabalha, que é o de yoga, porque assim, o yoga em si, o asana em si já é poderoso, ele já bastante rico, né, exige bastante. Só que além disso, a gente trabalha com os fatores de execução, que são aspectos que potencializam a execução do asana, né? Que leva a experiência do asana para um outro patamar. Então, existem mais de 20 fatores de execução, né? E normalmente, assim, você aplicar um único fator de execução já é muito exigente, né? E muitas vezes a questão da correção, da exatidão, né, postural, é só um fator, né? Existem muitos outros que praticamente a maioria das outras linhas não exploram, né? Então, muitas vezes você não precisa estar focado, às vezes o foco da prática é outro, né? O que você quer trabalhar é outra coisa. E aí vem aquela questão, né? Como estamos falando no caso de equilíbrio, vem a questão da instabilidade e da estabilidade. Porque apesar de ser um equilíbrio, a gente buscar isso, muitas vezes a intenção da prática é justamente colocar você numa experiência de instabilidade.
porque é através dessa experiência da instabilidade que você vai começar isso vai começar a mexer com o seu ego, né? Isso vai te causar um incômodo, um desconforto, né? Mas lembrando que o yoga, ele quer exercitar, ele quer trabalhar o ego, ele quer trabalhar a sua estabilidade, a maneira como você lida com isso, porque a gente tem costume de estar muito preocupado com certezas, com o que é certo, com estabilidade, e nem sempre a gente tem isso na vida. O yoga, ele quer levar a gente para um patamar além do ego, a gente quer transcender o ego, transcender a nossa personalidade, né? Então, às vezes é importante a gente estar nessa situação, né, de instabilidade, a gente ter mais familiaridade, mais intimidade com essa experiência, porque assim, de uma certa maneira, a gente exercita o desapego, né? A gente sai daquela aquela necessidade de estar em equilíbrio, de estar na certeza. Então, o exercício do equilíbrio, ela pode, você estando nessa instabilidade, você começa a treinar, né, essa possibilidade, né, de você não estar apegado a esse equilíbrio, a essa certeza, né? Então, é importante a gente dar as boas-vindas à instabilidade, ao desequilíbrio. Então, na prática do asana, a gente tem essa oportunidade, né, de estar vivenciando esse desequilíbrio, né? Então, não se preocupe de você ter que ter sempre equilíbrio, né? Ali é um treinamento, né? É nesse treinamento que a gente vai exercitando essa transcendência do ego, né? E daí, já dando continuidade com isso, eu queria comentar um pouco sobre o fator de execução que estamos trabalhando esse mês, né? Que é um mantra. Lembra que eu acabei de falar? Existem mais de 20 fatores de execução dentro da prática do Nadi Yoga. E um deles é o mantra que estamos trabalhando o mês todo. Então, o que é o mantra como fator de execução do asana? Então, a gente executa o asana e junto com o asana a gente faz o mantra. Então, a ideia é conciliar, é criar uma sinergia entre os dois, né? Então, o mantra como um potencializador do asana, né? Então, existem várias formas de você fazer essa conciliação. Cada semana a gente está trabalhando uma. A gente está desenvolvendo o mantra de maneira específica para trabalhando aspectos específicos, né? Então, a ideia é, enquanto você executa o asana, você vai vocalizando, né? Colocando para fora, entoando os mantras. Nós estamos trabalhando especificamente com japa, que é um tipo específico de mantra. São sons repetidos, não são como os kirtans, que são aqueles mantras mais melódicos. Não é esse o foco, a gente está focando no japa, né? Que são sons repetidos, né? Então a gente trabalha com o Om, que é uma repetição, e a gente também trabalha com os Bija mantras, que são os sons dos chakras. Chakras são os centros energéticos que temos distribuídos pelo corpo. Existem milhares de chakras no nosso organismo, mas dentro do yoga nós focamos os chakras principais que se espalham ao longo da coluna. São 7 chakras principais, né? Na verdade são 6 chakras, porque o último, o Sahasrara Chakra, é algo que está além de ser um chakra, né? Então, a gente vai fazendo os asanas junto com os mantras. Então, assim, a gente vai estimulando esses chakras, né, que temos no organismo durante a execução dos asanas, né? E além disso, enquanto você vocaliza o mantra junto com o asana, você também vai treinando, você vai regularizando o seu ritmo respiratório, né? Então, você acaba exercitando e fortalecendo a sua capacidade pulmonar,
né? Então, é normal no início ser bastante difícil, incômodo você conciliar os dois, porque você já está no asana, que já é exigente, que às vezes exige equilíbrio, exige força, e além disso você tem que estar vocalizando, parece que você não tem voz, parece que você não tem fôlego, parece que, pô, não dá, ou você tem que prestar atenção na perna, ou prestar atenção na voz. No início é assim mesmo, né? Mas com o exercício, com o treino, com a prática, você vai conciliando esses dois. E daí você, no caso, daí utilizar o japa, o mantra, junto com a asana, você então vai desenvolvendo mais a sua capacidade pulmonar, a sua capacidade respiratória. Você também desenvolve, né, a sua a parte, o seu aparelho fonador, o som, a voz, né, as cordas vocais. Então, de certa forma, você vai trabalhando vários aspectos do seu ser. Você vai tendo que treinar mais a concentração, mais o autocontrole. Então, isso vai criando mais sinapses na sua cabeça, no seu cérebro, né? Exigindo de você uma presença, um estar no aqui e agora mais contínuo, né? E então, enquanto você está fazendo ali, talvez não tenha consciência, mas muita coisa está acontecendo com você, né? Nesta sinergia do asana junto com o mantra, que é o fator de execução deste mês. Então, essa semana a gente está trabalhando os mantras junto com o asana de uma forma específica. Semana passada foi um pouco diferente. Semana que vem vai ter um pouco mais de variação. Não só nos asanas que a gente executa, mas também da forma e os mantras que a gente faz, né? Já o mês que vem não é mantra, é outro fator de execução que a gente exercita, né? E assim a gente vai trabalhando o ser como um todo. Há muitas coisas a serem desenvolvidas. E voltando então ao início do que a gente conversou, não apenas é a preocupação com o alinhamento, né? Com a exatidão de como você posiciona o seu corpo, o equilíbrio, né? Isso é um fator de inúmeros outros. E às vezes outros que são mais importantes do que o simples alinhamento, né? Porque muitas vezes a experiência subjetiva que você tem com o asana, o que você está trabalhando internamente, que é o autocontrole, que é o empenho, que é você acreditar mais em você, ver seu potencial, você conseguir entender que você é capaz de se desafiar e ir além, isso vale muito mais, né, do que você está preocupado com o alinhamento. E volta aquilo que eu falei, cada corpo é de um jeito. Então, muitas vezes é exigido que você faça certos alinhamentos que vai contra a sua natureza orgânica, né? Cada um de nós temos uma constituição, então é importante respeitar isso, né? Bom, então eu estou iniciando essa live, a ideia é fazer lives curtas, né? Então eu sempre trago algum tópico, mas fico à disposição também de estar respondendo, né, a pergunta de vocês. Às vezes querem colocar alguma pergunta aí nos comentários, né? Então tem a Cecília, tá o Ian aí, tá a Cláudia, sejam bem-vindos vocês. Então fico à disposição, senão eu já encerro também. E daí a ideia é 1 ou 2 vezes por semana a gente fazer essa conversa. Normalmente é depois, né, da aula, né, que termina ou na segunda, na quarta ou na sexta, certo? Então, também, caso não queira fazer uma pergunta agora, você pode me mandar também uma pergunta depois pelo WhatsApp, né? Ou por aqui mesmo, pelo direct aqui, você pode me mandar uma pergunta e numa live posterior eu respondo, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês e até a nossa próxima conversa ou até a nossa próxima aula. Lembrando que essa semana, esse mês, nós estamos comemorando 1 ano que iniciamos as aulas online, né, de yoga, devido a tudo que tem acontecido, e por causa dessa comemoração, para novos alunos e alunos antigos que faz tempo que não fazem aula, eu estou disponibilizando participar de todas as aulas, né, sem custo, até o final do mês, né? É uma maneira, até que você que é aluno, de você convidar um amigo, um conhecido, um parente, um familiar que você sinta que vai apreciar as aulas de yoga, né? Então é uma maneira de a gente ampliar esse nosso grupo também, tá certo?
Um grande abraço para vocês e tudo de bom. Swastika.